Olá, meus amores, tudo bom com vocês? A tia Dani hoje vai falar na aula de ciências sobre classificação dos animais. Vocês vão acompanhar a tia Dani na página 100 do livro de vocês, tá bom? Vamos começar a nossa leitura. De acordo com suas características, os animais podem ser divididos em dois grandes grupos, o dos vertebrados e dos invertebrados. Animais vertebrados. Os vertebrados são animais que possuem coluna vertebral e crânio. Vejam alguns exemplos. Nós temos aí um esqueleto humano, mostrando a coluna vertebral e o crânio. São elementos não proporcionais entre si. E aí nós temos o esqueleto de uma ave, o esqueleto de um peixe, o esqueleto de uma serpente e o esqueleto de um sapo. Vocês podem observar que todos têm crânio e coluna vertebral. Olha aí na foto no livro de vocês. Olha aqui. Tá vendo os exemplos? Pois bem, continuando, na próxima página, a coluna vertebral é o que sustenta o corpo dos animais vertebrados. Ela é formada por um conjunto de ossos e vértebras, né? O gato é um animal vertebrado, assim como nós, seres humanos. Possui uma estrutura óssea dentro dele que não pode ser vista através da pele, mas pode ser sentida. Ele possui coluna vertebral, que é formada por vértebras. Embora todos tenham coluna vertebral, os vertebrados são bastante diferentes entre si. Eles são divididos em 5 grupos: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Vocês conseguem ver aí, o grupo dos vertebrados. Olha aqui, todos eles aí nessa representação aí de desenho, tá vendo? Nessa figura. Os mamíferos são animais que, em sua maioria, nascem da barriga da mamãe e mamam quando pequenos, e, em geral, têm o corpo coberto de pelos. O cachorro, o gato, o boi, o cavalo, o ser humano são alguns exemplos de mamífero. O morcego é o único mamífero que voa. A baleia, o golfinho, o boto e o peixe-boi são exemplos de mamíferos que vivem na água. O bebê humano é formado dentro da barriga da mãe. Característica dos mamíferos: nascem da barriga da mãe, mamam quando pequenos e, em geral, têm o corpo coberto de pelos. Vivem em ambientes terrestres ou aquáticos. As aves são animais que se desenvolvem em ovos, que a mãe bota nascendo deles. Eles têm o corpo coberto de penas. As aves possuem bico, 2 asas, 2 pernas e 2 pés. A maioria pode voar. Vive em ambiente terrestre. Os pássaros, o pato e a galinha são exemplos de aves. Característica das aves: nascem de ovos, têm asas, pernas e pés. Possuem bico. A maioria pode voar. Tem o corpo coberto de penas e são animais terrestres. Aí nós temos um exemplo aí, a galinha. Estão vendo aí ela colocando os ovinhos? Muito bem. Uma colorida ave aí no nosso Saiba Mais. O tucano é uma ave que tem penas pretas e brilhantes nas costas e penas brancas e cores bem vivas no peito. Repare no bico do tucano. Ele é grande, chamativo e colorido, sendo uma das principais características desse animal. Alguns tucanos têm o bico quase tão longo quanto seu próprio corpo, mas apesar de grande, o bico dos tucanos possui buraquinhos internos que o deixam leve como uma esponja. Aí vamos lá. Répteis. Os répteis são animais que, em sua maioria, nascem de ovos, onde se desenvolvem fora do corpo da mãe. Geralmente tem o corpo coberto de escamas, placas duras ou carapaças.
Os répteis, eles vivem em ambientes terrestres ou aquáticos. Entre eles, podemos citar a lagartixa, o jacaré, a tartaruga, a serpente. Vamos falar de algumas características dos répteis. A maioria nasce de ovos, tem o corpo coberto de escamas, placas ou carapaças e vive em ambiente terrestre. A serpente se reproduz em ambientes terrestres. E olha aí, a serpente coloca ovos. Conseguem ver aí o desenho na página do livro de vocês. Na próxima página, temos também mais um Saiba Mais. Por que as cobras trocam de pele? Como todos os animais, as cobras têm que crescer. A pele delas dificulta o aumento do tamanho, porque as escamas que protegem o animal contra a perda de água são duras. E é comum uma serpente se livrar da camada superficial de sua pele, a epiderme, crescer e fabricar uma nova pele, do tamanho exato que ela necessita. Esse fenômeno leva o nome de muda ou equêdese. Olha que interessante, gente, a serpente aí trocando de pele, olha aqui. Viram? Temos também os anfíbios. A maioria dos anfíbios nascem de ovos. Na fase inicial, eles vivem na água. Quando se tornam adultos, esses animais, em sua maior parte, passam a viver em ambiente terrestre. Os anfíbios têm a pele lisa e úmida. Os sapos, as rãs e as pererecas são anfíbios. Característica dos anfíbios: a maioria nasce de ovos. Na fase inicial, vivem na água, têm a pele lisa e úmida. E quando adultos, a maior parte vive em ambiente terrestre. Estão vendo aí? Temos como exemplo uma rã venenosa azul. Olha aí que legal. Continuando. Aí no nosso Saiba Mais, a salamandra se regenera. É isso mesmo. Salamandras são capazes de reconstituírem rabo, pernas e até os olhos. Se perde algum desses membros, uma camada de célula cobre a ferida que se formou. Depois uma massa com outras células se desenvolve e forma o tecido que reconstituirá o local. Tudo em algumas semanas. Vamos falar dos peixes. Os peixes são animais que, em sua maioria, nascem de ovos e têm o corpo coberto de escamas. Os peixes vivem exclusivamente em ambiente aquático. Eles se locomovem na água utilizando suas nadadeiras. A sardinha, o badejo e a raia são alguns exemplos de peixes. Característica dos peixes: a maior parte nasce dos ovos, em sua maioria tem o corpo coberto de escamas e vive na água. Aí existem peixes como o tubarão que possuem esqueleto de cartilagem e não de ossos. Cartilagem, gente, é um tecido resistente e flexível. Temos aí dois exemplos, o badejo e o tubarão-baleia, que é o maior peixe conhecido no mundo. Olha aqui que interessante, ó. Os dois. Continuando. Temos também a classe dos animais invertebrados. Tia Dani, o que são animais invertebrados? Animais invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral, nem crânio. Eles vivem nos ambientes aquáticos e terrestres. O camarão, a lula e o búzio vivem em ambiente aquático. A aranha, a formiga, o besouro vivem em ambiente terrestre. Mas se vimos que a coluna vertebral existe para sustentar o corpo dos animais, como que os invertebrados conseguem ficar de pé? Isso é possível porque os invertebrados são pequenos e não precisam de esqueleto, ou porque possuem uma estrutura externa ao corpo que os ajuda a sustentarem como uma concha. Aí nós temos como exemplo
O caramujo, o mexilhão, são invertebrados que têm conchas. Aqui, ó, são os exemplos. Continuando, os invertebrados também se dividem em vários grupos. Equinodermos artrópodes, grupo ao qual pertencem os insetos, por exemplo, molúsculos, anelídeos e quinidários, entre outros. Aí nós temos os grupos dos invertebrados. Entre os invertebrados, o grupo mais numeroso de representantes é o dos insetos. A forma do corpo desses animais pode variar bastante, mas eles são únicos invertebrados que podem ter asas, os insetos. Vejam alguns exemplos de insetos. A libélula, ela tem 4 asas. O gafanhoto, além de voar, ele se locomove dando saltos. E a maioria das formigas não possuem asas. Olha aí os insetos, aqui embaixo. Na página 108 e 109, vocês irão fazer os exercícios de fixação, tá bom? E depois discutiremos isso, tá? Na próxima aula. Um grande beijo, tia Dani tá morrendo de saudade.